Você vai assistir agora Hora da Verdade. Oferecimento Café Caldense. Tem sabor de felicidade. O boato se alastrou como fogo de morro acima. Não se sabe quem falou, mas virou prosa de esquina. Dizem que foi um pastor, um homem de religião, que num pesadelo de horror anunciou a premonição. O vulcão adormecido, deitado em um cobertor, acordaria estremecido e espalharia o terror. Seria no mês de Maria, mês das mães, Nossa Senhora, que o vulcão explodiria jogando as lavas para fora. A cidade de real nobreza das águas quentes do chão soube que das profundezas viria grande maldição. Do céu surgiram os caças, era um aviso, triste certeza, só restaria cinza e fumaça da terra da saúde e beleza. Daí viu-se muito marmanjão com cara de arrependido, gente pedindo perdão pelos pecados cometidos. Era gente por todo lado, abriu-se a caixa de Pandora. Era o culto e o mal letrado, era a sogra abraçando a nora. Mas o tempo foi passando e nada enfim aconteceu. Um novo dia foi chegando e o amanhã amanheceu. Foi um alívio muito grande, a vida voltava ao normal, não existia o inferno de Dante, nada daquilo era real. O dia a dia foi seguindo com a multidão de novo apressada. O vulcão continuou dormindo, tudo não passou de uma piada. Contudo, o pastor continua a insistir que o vulcão vai explodir como outrora, pois o que está tanto tempo a dormir pode acordar a qualquer hora. Muito boa noite para você, estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade nesta segunda-feira, 17 de janeiro de 2022, ao vivo em cores para todo o Brasil, via internet para todo mundo, né? www.tvpox.com.br, e o prazer da sua companhia com a gente até às 9 da noite e o prazer da companhia do entrevistado aqui, que na verdade é freguês da casa, né? Mas faz muito tempo que não ouvia. Aliás, o que tem de gente que faz tempo que a gente não via, aí o cara olha para você, William, como você ficou velho? Aí eu falei, como você ficou gordo? E assim a gente vai lembrando, né? Estou falando aqui do meu amigo Hélio Scalvi. E, aliás, quando eu avisei que ia trazer o Hélio Scalvi aqui, o que teve de gente falando, nossa, o Hélio, ai, cheio de elogios, inclusive os credores do Hélio elogiando ele muito. Boa noite, Hélio, obrigado pela presença. Ô William, obrigado a você pelo convite, é sempre um prazer. Faz quase, eu fiquei por aqui, como você disse, já sou freguês da casa, quase 10 anos no Jornal do Sul de Minas, né, no extinto Jornal do Sul de Minas, que eu gostava muito de fazer junto com meu amigo Fábio Zambrano. E nos últimos anos a gente passou trabalhando mais com literatura, né? Estou escrevendo mais um livro, no terceiro, não chego a ser ainda o William de Oliveira, mas estou a caminho. E é um prazer sempre rever os amigos da TV Posse, tomara que a gente tenha uma prosa boa. Claro, é desnecessário falar, claro, de todo o currículo do Hélio, mas eu vou ler alguma coisa aqui, que todo mundo já o conhece, mas o Hélio Scalvi é um geólogo atualmente desenvolvendo atividades de consultoria nas áreas de geologia, mineração, meio ambiente e direito ambiental. Elabora laudos hidrogeológicos, geológicos, ambientais em Poços de Caldas, região do sul de Minas. Foi durante muitos anos representante do Brasil nas reuniões dos países produtores de urânio na Europa e na África. Professor universitário na PUC, Poços de Caldas e Unifenas, entre 2007 e 2015 nas áreas de direito ambiental e gestão ambiental, além de escritura, e também a gente pode comentar um pouquinho sobre essa verve literária também do Hélio Scalvi. Hélio, a gente fala de geólogo, né? E é engraçado o mundo que a gente vive, e geólogo é uma profissão assim que a gente quase não lembra. Acho que hoje em dia a gente lembra de fisioterapeuta, médico, psicólogo, dentista, mas geólogo fica uma profissão um pouco esquecida, é isso, Hélio? É porque nós temos poucas escolas de geologia no Brasil, são 20, se não me engano, formam-se poucos geólogos cada ano, né? E o geólogo normalmente ele trabalha na prevenção, então prevenção não dá notícia, né? O que dá notícia é
tragédia. E quando cai um paredão como esse em Capitólio, ou rompe uma barragem como lá em Brumadinho, aí os geólogos todos são lembrados. Puxa, mas por que não chamaram um geólogo, né? Então, esse é o problema, né? A falta, muitas vezes, de divulgação da profissão está associado com a forma de atuação do profissional. Sim, e na verdade, assim, essa atuação, que nem você disse, é uma atuação, muitas vezes, preventiva. Exatamente. Quando se deixa o geólogo trabalhar, né? Esse é o problema. O problema é o seguinte, William, a gente sabe muito bem, o gestor público, do modo geral, ele só é instado a gastar dinheiro em prevenção quando acontece alguma coisa. Ninguém quer gastar dinheiro em recuperação ambiental, em recuperação de uma mina ou em recuperação de uma barragem. Ele vai esperar romper, contar com a sorte para não romper, e se romper, aí sim ele vai correndo atrás do governo federal, governo estadual, o próprio governo municipal, abrir os cofres para tentar remediar um pouco aquele dano. Eu abri o programa aí falando um pouquinho, né, uma maneira até um pouco satírica, de um acontecimento que teve aqui em Poços de Caldas. Sim, acho que você se lembra disso, lembro, né? estava aqui já. Os caças da FAB, e a cidade ficou empolvorosa achando que o vulcão iria explodir. Fala um pouquinho dessa questão hidrogeológica de Poços de Caldas em relação ao vulcão. Na realidade, William, nós tivemos aqui, não foi um vulcão especificamente, nós tivemos uma boca, uma caldeira, porque depois de 1 quilômetro de diâmetro, nós chamamos mais de cratera, nós chamamos de caldeira vulcânica. O que nós tivemos aqui foram vários eventos sucessivos, isso há 60 milhões de anos atrás. Então, o que nós caracterizamos aqui é como uma região vulcânica. Nós tivemos vários pontos onde nós tivemos a erupção de lava das profundezas, né? Tanto que nós temos as águas termais, águas aquecidas pelo fenômeno vulcânico, e então nós não tivemos especificamente um vulcão, embora eu trouxe depois, posso mostrar, claro. A imagem de satélite, ela induz o leigo ao erro, porque nós temos aqui uma grande caldeira vulcânica, arredondada com 35 quilômetros de diâmetro, e isso pode fazer com que as pessoas se enganem, mas o que gerou essa grande caldeira vulcânica, ou seja, as montanhas laterais ficaram preservadas e o centro foi erodido, foi exatamente o intemperismo e não o vulcanismo. Ah, tá. Porque a gente olha aquilo lá que você está dizendo ali, a gente acha que é a boca do vulcão. Exatamente. E não é a boca do vulcão. Não é. Aquilo não é a boca do vulcão. Agora, falando-se das águas termais em Poços de Caldas, que deu toda a história do município, a gente pode dizer que essas águas termais, elas são perenes, ou seja, nós nunca terminaremos com as águas termais, nunca vai haver a extinção das águas termais? Pelo contrário. Nós temos a grande sorte, Poços de Caldas tem a grande sorte de ter uma Serra de São Domingos. Por quê? Porque a Serra de São Domingos, ela funciona como uma esponja. Quando chove, aquela região, que é muito grande, ela funciona como uma esponja e absorve a água para a subsuperfície. Porque se dependesse da expansão da cidade, que foi, de uma certa forma, feita sem muito critério, né? Com o asfaltamento assim indiscriminado de todas as ruas e avenidas, enfim, de todas as áreas, subindo os morros todos, nós teríamos grandes problemas. Por quê? Esse asfaltamento e essa impermeabilização do piso da nossa cidade, ela gera dois problemas. Primeiro, você não tem a reposição de água no lençol freático, né? E segundo, você tem o carreamento muito rápido de todas as águas pluviais dentro do Ribeirão Poços de Caldas e dos ribeirões que, de uma certa forma, cortam a cidade, né? O Vai e Volta, o Ribeirão de Caldas, o Ribeirão aqui Poços de Caldas, todos eles enchem muito rapidamente. Não acontecia muito isso no passado, depois que foram construídas as barragens do Bortolã, enfim, das outras barragens que seguram um pouco a água. Então, essa impermeabilização, ela é problemática, porque pode gerar no futuro problemas com relação a enchentes aqui na cidade. Aliás, você falou enchentes, se a gente recorda bem, na quarta-feira agora, dia 19, irão fazer 6 anos, se não me engano, 2016, 2022, das enchentes que ocorreram no município. De lá para cá a gente não teve mais enchente. Houve algumas medidas que foram tomadas e aí, ou não, ou a gente deu sorte? Na realidade, algumas poucas medidas foram tomadas, né? O que aconteceu naquele 19 de janeiro de 2016 foi uma conjunção de fatores. Primeiro, choveu muito, foi uma chuva muito grande. E o Ribeirão Vai e Volta, que passa dentro da cidade, como ele estava todo canalizado dentro de uma calha muito estreita, quando aquele carro caiu dentro do rio
e ali atrás da oficina Hércules, né? Sim. E impediu que as águas escoassem. Essas águas todas, em grande quantidade, associadas com as águas que estavam caindo já pelo próprio desnível da cidade, essas águas foram todas para o centro da cidade, não tem como, né? Então ali foi uma conjunção de fatores e que foi parcialmente resolvido com a limpeza do Ribeirão Vai e Volta, que foi muito bem feita na época, não sei, deve estar sendo feita. E a limpeza de todos os demais ribeirões também foi executada. Não tem segredo. Ou a gente constrói piscinão, porque lá na zona leste nós não conseguimos mais fazer uma barragem em função da ocupação urbana, né? Ou a gente constrói piscinão, ou a gente vai ter que melhorar a vazão através das calhas todas de escoamento, né? Teve aqui, algumas semanas atrás, o prefeito Sérgio Azevedo, Sim, falando sobre a questão, por exemplo, do plano diretor. perfeito. O plano diretor, ele determina uma série de alterações, de uso, Exato. ocupação do solo e tal. Você como geólogo, você acha que, eu não sei se o geólogo participa do plano diretor ou participou, como é que você vê o plano diretor em Poços de Caldas? O plano diretor de Poços de Caldas aconteceu o seguinte, ele era um plano diretor muito defasado, demorou muitos anos. A última revisão, se não me engano, foi há 10 anos atrás. E depois disso, enquanto o plano diretor estava sendo postergado, a cidade foi crescendo de uma forma desordenada. Você vê os bairros que nós temos hoje aí, o grande número de construções que foram feitas. Eu acho o seguinte, a cidade tem que crescer, é uma coisa inexorável, isso vai caminhar para isso, mas eu acho que a gente tinha que preservar, por exemplo, deixar áreas de infiltração, né? Evitar que se impermeabilize tudo, sempre deixar praças, áreas verdes, de forma com que nós tenhamos uma retenção da água de chuva, né? Na minha área específica, né? Nós temos grandes preocupações com os taludes de Poços de Caldas. Eu acho que nós estamos dando muita sorte. Nós temos taludes, nós vimos agora em Ouro Preto a queda de uma barreira, né? Derrubou um casarão histórico. Aquilo ali, a água infiltrou. Você já tinha zonas de fraqueza, o peso da água fez com que escorregasse todo aquele material, milhares de toneladas de terra que destruíram 2 casas. Graças a Deus não aconteceu nada, por quê? Desde 2010 aquilo estava interditado. Aí você vê, estamos em 2022, desde 2010 eles não conseguiram, o gestor público não conseguiu separar uma verba para mandar fazer um estudo geológico lá, para prevenir, quem sabe fazer uns degraus de contenção, entendeu? Esperaram cair e agora vão tomar providência. E é interessante quando você diz isso, porque quando a gente vê o gestor público lá, né, especificamente o prefeito de Ouro Preto, na verdade ele citava um pouco como se aquilo já tivesse sido preservado no sentido seguinte, não morreu ninguém, o patrimônio histórico se perdeu, é lógico, e parece que vai piorar um pouco a situação daqui a algum tempo, mas que nem você disse, não se fez nenhum tipo de intervenção para mitigar um pouquinho o problema. E já se conhecia o problema, entendeu? O problema já era conhecido, tanto que foi interditado. Mas então passaram-se 12 anos, a mesma coisa aconteceu lá em Capitólio, né? Eu vi o governador dizendo, olha, isso não podia ser previsto. Lógico que podia ser previsto. Não podia ser previsto o desabamento, mas a tragédia podia ter sido evitada. Entendeu? Se tivesse um pouco, eu trouxe algumas fotos, depois, se você quiser, a gente pode passar para mostrar. Eu acho que é super importante. Voltando a falar especificamente de Poços de Caldas, uma situação que é recorrente em Poços de Caldas, é claro que aqui parece que a gente não, graças a Deus, por vários motivos, não acontece muitos problemas do ponto de vista de tragédias, né? Certo. Você acha que isso é fruto dessa conjunção que nos possibilita, talvez, dizer que nós estamos mais privilegiados? O que você acha que não está acontecendo tragédias em Poços de Caldas? O que nos preserva? O problema é o seguinte, eu participei em 2000 acho que era governo Navarro, foi contratado um estudo junto à área de geotecnia da Unesp de São Paulo, onde eu me formei, primeira turma de Rio Claro. Aliás, mandar um abraço para meus colegas que fizemos 45 anos de formados agora em dezembro, a gente se reúne todo ano, faz 2 anos que a gente não encontra, mas a gente reunia todo ano. Mas então, essa universidade foi contratada e eu trabalhei junto com eles no mapeamento geotécnico, que é a definição de áreas de risco em Poços de Caldas. Então, esse estudo está pronto lá há mais de 10 anos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma rocha extremamente fraturada, uma rocha que não é como a rocha lá de Capitólio, que é um quartzita, aqui nós temos
rochas que são diferentes, né? Alcalinas, e nós temos um fraturamento muito intenso também. O que acontece é o seguinte, é que como a cidade foi ocupada, né? Então sobrou pouco desses morros, vamos dizer assim, e eles estão todos ainda tomados por vegetação. Isso, de alguma forma, de alguma medida, serve para segurar esses taludes, né? Agora, o que a gente viu foi incrível, né? As pessoas fazendo casas e de entrar atrás, assim, em vez de fazer um muro mais inclinado um pouco, fazem muro em pé. Então, isso, vamos dizer assim, aumenta muito a chance de um escorregamento. Nós tivemos algumas ocorrências quando se foi fazer fundação, né? Escorregamento, eu me lembro que algumas vezes já ocorreu isso aqui em Poços, né? Soterramento. E existem algumas áreas mais preocupantes, que você diria, em Poços de Caldas, em termos assim, de bairros onde as coisas podem acontecer no futuro, é preciso ter mais atenção? A gente tem na Zona Leste alguns bairros muito elevados, em que nós temos rochas muito fraturadas, né? Ali as construções têm que ser muito bem organizadas e muito bem fiscalizadas, porque é o seguinte, muitas vezes a pessoa contrata um pedreiro, em vez de contratar um engenheiro, contrata um pedreiro e manda ver, entendeu? Então, seria mais recomendável que uma pessoa que tivesse preparo, que tivesse estudo, pudesse acompanhar a obra, né? E o CREA, por sua vez, que é o órgão responsável pela fiscalização, não tem nem gente, nem material para poder acompanhar tudo, mas na medida do possível, eles fazem aquilo que lhes é atribuído. Quando eu falei da sua vinda aqui ao programa, o Odilon Opípori, nosso amigo, parceiro, ele falou, ó, não esquece de perguntar para o Hélio a respeito do Jardim Kennedy. Sim. Que sempre acontece enchente, parece que a situação melhorou de um tempo para cá, o que nos parece, mas como é que é a situação do Jardim Kennedy em termos assim, geológicos? O Jardim Kennedy é uma área de inundação que está um pouco abaixo do nível dos córregos que tem lá, né? Então, toda vez que tem enchente, aquilo é uma área de inundação. Então, antigamente, você se lembra, né? Não tinha muita casa lá. E enchia, virava uma várzea, né? Porque toda aquela região, ela é baixa, né? Já é mais baixa. Então, o que acontece ali? Eu me lembro de um período em que a construtora tentou recomprar algumas casas para derrubar e não deixar mais, porque fica mais caro para o gestor público tentar resolver aquele problema do que ele indenizar os proprietários e conseguir outras áreas para levar as pessoas, porque ali definitivamente é complicado de você fazer a manutenção, vamos dizer, no período de chuva, né? Hoje já resolveram um pouco mais, abriram um pouco mais o córrego, né? De forma com que a água tenha uma vazão maior, mas a área mais próxima, eu acho, lá da Alcoa principalmente, ela já foi toda desapropriada e as casas foram derrubadas. Por isso que a gente não tem mais os problemas que nós tínhamos. Mas na verdade, você, por exemplo, se você fosse um gestor público na época, você não aprovaria um loteamento ali. Eu acho que com essa nova legislação ambiental brasileira, ali não seria aprovado. Não seria aprovado. Ali não seria aprovado. Naquela época não existia. Não existia. A legislação brasileira ambiental, ela é do final da década de 80, então aquilo veio antes, né? Foi logo depois das casas populares, e mesmo com a entrada em vigor da legislação brasileira, que é uma das melhores do mundo, mas nós não temos ferramentas para poder fiscalizar. Então, a prefeitura, por exemplo, ela muitas vezes as obras saem e não tem jeito de você fiscalizar tudo, né? E uma decisão dessa, de se fazer um loteamento naquele lugar, ela implica em muitas coisas, né? Hoje em dia é difícil você ter um loteamento com aquelas condições sendo aprovado, eu acho. Bem, nós estamos aqui conversando com o Hélio Scalvo, geólogo, né? Tem muita conversa ainda pela frente e você fica com a gente aqui até as 9 da noite nessa conversa que é muito rica. E eu sempre falo, quando a gente traz bons entrevistados, a gente sai mais rico. Eu tenho certeza que você já está pensando nisso também. Já já a gente volta no Hora da Verdade hoje. Plano São Luís, o plano funerário de Poços de Caldas. O plano da tradicional floricultura São Luís, assistência funeral completa em Poços e região. Apoio aos convalescentes com carro que leva e busca em consultas e exames médicos. A maior rede de convênio com o Hospital da Santa Casa com todas as especialidades médicas, dentistas, exames e descontos no comércio local. Conheça nossos planos a partir de R$ 39,90. Plano Funerário São Luís, esse é de Poços, esse eu confio.
Avenida Francisco Salles, 86, 3042, 2480. Quem é que não sente aquele gostinho de infância quando sente o cheiro do café passando pelo coador? E aquela saudade que bate do sítio, da casa dos avós, do café da tarde com bolo de fubá e do pão de queijo? Café tem gosto de vida e de bons momentos. O café caldense tem a capacidade de despertar em nós sentimentos e memórias, trazendo através do aroma e do paladar as melhores lembranças da vida. Café caldense tem sabor de felicidade. Sua casa é o refúgio intocável da tranquilidade. E deixar este ambiente do seu jeito é um desafio. E a Casa Decor está aqui para te ajudar. Casa Decor é a loja mais completa de móveis e decorações do sul de Minas. Venha nos visitar e conhecer a nossa loja. Casa Decor, móveis e decorações ao seu alcance. Lojas em Alfenas, Machado e em Poços de Caldas. Avenida João Pinheiro, 877 Centro. Telefone 3712-2622. Casa Decor. Venha se surpreender. Estamos de volta no Hora da Verdade até às 9 da noite, conhecido também como 21 horas, nessa conversa aqui com o Hélio Scalvo, geólogo. E agora a gente vai tratar daquele assunto que, claro, a mídia toda tratou, né? E falamos muito, acho que o Brasil inteiro falou muito sobre a tragédia acontecida em Capitólio, né? Então vamos, acho que, colocar algumas imagens. Eu acho que o Hélio trouxe algumas coisas para a gente também. A gente vai ilustrando, o Hélio vai conversando com a gente e a gente vai aí direcionando para esse problema acontecido em Capitólio. Uhum. Viu, William? O problema é o seguinte: o que aconteceu ali em Capitólio, essa imagem, ela é de 2012. Tá 10 de setembro de 10 de março, de março de 2012. Isso. Dava ou não dava para prever que ia cair? Pelo que um leigo como eu olha, fala, parece que tem uma rachadura. Não ali, é? Né? É uma fratura vertical e embaixo onde estão aqueles dois blocos ali, é uma fratura horizontal. E tem um senhor ali, maluco, dentro da água ali, tá vendo? Pertinho ali. E demorou 10 anos para cair, mas era mais ou menos previsível. Então dizer que não era previsível é um pouco de exagero. Por quê? Nós temos lá fraturas verticais e fraturas horizontais. No meio desse paredão de cá dá para ver as fraturas horizontais. Sim. Então quando você descalça embaixo, a água penetra pelaquela fratura vertical que está ali, lava a argila que tem dentro da fratura. Aquilo fica um quiabo, entendeu? Aquilo, se tirar o calço embaixo, solta e tomba. Então foi exatamente isso que aconteceu. Foi um problema de fraturamento muito pronunciado. E aí é o momento da queda, né? Um bloco grande, né? Lamentavelmente, vidas poderiam ter sido preservadas, né? Se tivessem tomado providências. Aí uma vista aérea do local onde caiu o bloco, né? E tudo lá é muito parecido, né? Obviamente, não podia se dizer vai cair hoje, amanhã, ou daqui 30 dias ou um ano. Uhum. Mas se sabia que ia cair. Essa é a diferença dos estudos geológicos, entendeu? Você tem que fazer lá uma série de estudos para saber o grau de fraturamento, para saber a forma de atuação, se faz um atirantamento, se derruba o bloco com antecedência. Você tem várias formas de atuar geologicamente. Agora, para você ter uma ideia, na mina de Caldas da INB, nós tivemos problemas, começaram a aparecer algumas trincas, alguns escorregões, e nós fizemos uma colocação de instrumentos do IPT na época. Tinha um fio que chamava fio INVAR, que mede qualquer deslocamento da rocha. Olha só, tudo ali embaixo já são blocos que soltos inteiros, foram caindo ao longo do tempo, e lá os barcos todos estacionados, né? Então, pode-se dizer que o evento não se poderia dizer que ia acontecer, mas a tragédia poderia se ter. Era uma tragédia, aquele que a gente, né, tragédia anunciada, né? Não se sabia exatamente. Agora, hoje, eu estava lendo a respeito da situação toda de Capitólio, de uma maneira geral, né, da região das Escarpas, ali do lago. Hoje parece que já se determina, olha só, eu vi o número, sim, 120 áreas de risco. Exatamente. Então, assim, você já prevê o seguinte, quer dizer que hoje determina-se que existe 120 áreas de risco. E antes, não tinha área de risco? Pois é, não, é isso que eu
estou dizendo. Somos bombeiros de tragédias, né? Depois que acontece, todo mundo coloca, né? Depois querendo dizer, olha, não, fizemos isso. Então o que aconteceu aí é porque a rocha, essa rocha especificamente, é um quartzito. Ela é muito fraturada verticalmente e horizontalmente. É diferente da nossa rocha aqui em Poços de Caldas, que ela é muito fraturada e não forma grandes blocos assim, são blocos bem menores. Então, por isso que às vezes a gente tem a corrida de um bloco ou outro, mas não tem queda de grandes blocos, porque o tipo de rocha e o tipo de alteração são completamente diferentes, entendeu? E o número de vítimas parece que tende a aumentar, né? Porque agora os bombeiros estão realmente fazendo, mergulhando muito mais fundo dentro do lago. Eles chegaram a mergulhar até 25 metros, acho que recuperaram os 10 pessoas que estavam desaparecidas, né? Então me parece que o número total de mortos é 10 mesmo, né? Então, fora os feridos, né? Que também já estão saindo do hospital. Mas, de qualquer forma, é lamentável. Eram vidas que podiam ter sido preservadas se tivesse, por exemplo, feito um barramento ali para não chegar tão perto, né? Já que se quer... Porque é o seguinte, o prefeito de lá certamente não queria nunca fazer estudo geológico que fosse dizer assim, olha, vai ter que fechar o seu negócio aí. Nenhum prefeito gosta porque é um local de exploração turística, né? Vive disso, o Capitólio vive disso, né? Dos canyons lá de Capitólio são famosos. Então, você contratar um serviço para dizer assim, olha, você vai ter que fechar esse lugar, fechar aquele lugar, gestor público nenhum joga contra ele mesmo, mas muitas vezes é necessário que jogue para preservar vidas. Aqui, não comparando, mas dizendo assim, por exemplo, que se fala, por exemplo, sobre a questão do monotrilho aqui em Poços de Caldas, né? Que o prefeito teve aqui também dizendo o seguinte, olha, eu não tenho um laudo técnico dizendo que aquilo não vai ter um problema futuro maior. Sim. Quer dizer, aí fica uma situação que é difícil para o gestor, às vezes, tomar uma medida se ele não tem um laudo técnico, né? Depois da queda, a primeira coisa que deveria ter feito, desculpe, Sérgio, mas seria um laudo técnico, né? O mínimo que se pode pedir. Eu acho que o prefeito está querendo é que aquilo seja privatizado e a pessoa que assumir arque com esses custos também. O que não pode acontecer é o monotrilho voltar, monotrilho não, o bondinho. Bondinho voltar, teleférico, né? O teleférico, o teleférico voltar a funcionar sem um laudo técnico. Aí o risco do prefeito realmente é muito grande. E agora, o que você acha que vai acontecer lá em Capitólio? Já está acontecendo, ou seja, vai ter então agora sim, se chamam os geólogos para estudar. Já formaram um grupo, né, de trabalho com geólogos de vários lugares, né, da Universidade Federal do Ouro Preto, do Rio Grande do Sul, de uma série de lugares. Eles vão tentar, é difícil trabalhar lá porque tem que são paredões muito íngremes, né? Você trabalhar lá é complicado, mas eles vão ter que fazer esse trabalho de forma... Tava correndo lá, começou a correr e descalçou, tá vendo? Então, vai ter que ser feito um estudo muito aprofundado lá e muitas vezes não proibir a visita de turista em todos os lugares, mas fazer o que a gente chama de um mapa de risco. Ou seja, esses lugares aqui têm um risco muito alto, não deixe as pessoas se aproximar, deixa aí uns 50 metros de distância desse paredão especificamente. O restante está liberado. Então vai se fazer um mapa de risco para se saber... Que já era uma situação que, vamos dizer assim, já era para ter sido feita há muitos anos. Já era para ter sido feita há muito tempo. Ou seja, e a gente vê, claro que depois que as coisas acontecem, como você disse, começa a se pensar exatamente nisso, né? Nessa questão da prevenção de acidentes. Exatamente. Né? Que no Brasil, os gestores públicos, nem você falou, a maioria deles pelo menos não pensa com essa previsibilidade. Você lembra quando rompeu a barragem do córrego do Feijão lá em Mariana? Foi uma comoção, morreram 19 pessoas, né, naquela Isso aí são outras imagens que estamos colocando, eu não sei. Tá. Essa foi do rompimento da barragem, não é? Não sei. Qual barragem que será que é essa? Não sei. Mariana, barragem de Mariana. Né? Então, aí foi uma comoção, todo mundo, vamos fazer, tem 687 barragens. Aí passaram-se alguns anos e rompeu a outra de Brumadinho, que morreram 270 pessoas. Aí foi uma comoção maior, essa daí já é Brumadinho. E já existe uma comoção ainda maior, ou seja, agora, isso fala aí... um negócio, é claro que barragens, ao que me parece, todas as barragens devem ter um acompanhamento de geólogos, de pessoas que pesquisam e tal. Sim. Por que existindo a presença de geólogos, não se previu um acontecimento como esse? Ou isso era imprevisível?
acontece o seguinte, barragem de mineração é um problema, porque ela guarda material muito úmido. Então esse material úmido, quanto mais chuva cai, maior é a pressão em cima das paredes. Normalmente essas barragens são de terra, elas não são de concreto como as barragens de hidrelétricas, elas são de terra, né? Agora, foi contratada uma consultoria internacional alemã, a TÜV Süd, para se fazer a avaliação do risco dessa barragem, né? E não se sabe se por questão de interesses terceiros, eu não posso nem acusar ninguém aqui, mas claro, não se sabe quais foram os interesses em que a TÜV Süd deu que a barragem tinha baixo risco de rompimento. Agora, uma coisa que me chama a atenção, nesse caso específico, é a construção de instalações a jusante da barragem. Eu nunca vi um negócio desse. Ou seja, você faz uma barragem que está lá, que pode romper, e embaixo você constrói refeitório, a área de manutenção, tudo, que isso deveria ter sido construído tudo a montante, ou seja, para cima, né? E morreram, a maior parte das pessoas que morreu foram dessas áreas que estavam lá, que os funcionários estavam almoçando, enfim, né? Foi uma tragédia. Agora, existe o acompanhamento, agora o rompimento também chega no limite. Agora, recentemente, foram desocupadas áreas de 3 barragens aqui, que também estavam prestes a romper na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Barragem também de minério de ferro, né? São 690 barragens de mineração que existem no Brasil, das quais 300 ainda não tiveram um laudo definitivo de aprovação. E por que as barragens recentes em Minas Gerais, justamente por causa dessa chuva que realmente acometeram mais o estado de Minas do que acho que talvez em outros estados do Brasil, né? Foi esse ano, né? Você tem uma conjunção interessante. Essas imagens que a gente está mostrando aí são imagens aleatórias de barragens de Minas Gerais, provavelmente, Hélio? Essas barragens, acho que foi o Adriano que capturou né? Eu não trouxe, mas são barragens que mostram aí o extravasamento desse material por cima da ombreira da barragem. Isso é um perigo, né? Isso pode causar... Porque quando você constrói uma barragem, você tem o que se chama de extravasor, que é para a água sair ao lado, o excesso de água. Sim. Quando você tem água passando por cima, você ataca com força a estrutura central da barragem. E o rompimento é muito perigoso. Se o Adriano tiver condição de passar as fotos que eu trouxe de barragem, a gente vai ter uma ideia mais ou menos do que eu estou falando, sabe? Sim. A gente aí, por exemplo, essa é uma barragem de mineração. Tá vendo o alteamento? Tem um verde escuro no talude ali e um verde claro, tá vendo? Sim. Cada nível de verde claro daquela foi um alteamento que a gente foi fazendo. Isso se chama alteamento a montante, ou seja, você vai subindo, quanto mais vai enchendo, mais você vai fazendo, você vai construindo, vai aumentando a altura da tua barragem, e isso, de uma certa forma, ela faz com que a estrutura fique fragilizada, tanto que esse tipo de barragem de alteamento a montante está proibido no Brasil, ele não é mais feito depois do rompimento das barragens aqui, né? Essa é outra também, a montante, olha só, você vai aumentando a altura, imagina quantos milhões de metros cúbicos de água não tem aí dentro, porque a barragem de mineração, ela é muito úmida, é diferente das barragens daqui que nós temos em Poços de Caldas, que são barragens de produção, ou seja, barragens de indústria, né, de produção. Aí tudo isso é barragem de mineração que existe. Essa é um rompimento, derrubou ali a linha férrea ali com a ponte, o pontilhão, né, foi rompido com o problema de Mariana, né, de Brumadinho. Aí o alteamento aí, o primeiro lá de cima é o alteamento a montante, você vai aumentando a parte superior, né? A de baixo é o alteamento a jusante, ou seja, os alteamentos são feitos para baixo, e a última ali é o alteamento central, né? Que você vai mantendo o mesmo eixo da barragem de cima, simplesmente subindo. O que você disse que não se permite mais é o acima? Acima. Mas o tanto do meio quanto para baixo essas é permitido. ainda não tem jeito. Essa aí que você estava falando do vulcão. Aí, do vulcão em Poços de Caldas.
Não parece mesmo um vulcão, né? Parece uma boca de vulcão, mas infelizmente, infelizmente ou felizmente, não é só uma cicatriz, vamos dizer assim, proveniente do intemperismo radial, porque as rochas aqui sofreram um fraturamento radial e essas rochas que formam essa estrutura circular são rochas mais resistentes ao intemperismo. Vejam que Poços de Caldas é a única cidade dentro da caldeira, né? Caldas, Andradas, Águas da Prata e São João estão fora da caldeira vulcânica. Ali está marcada a mina da INB. É por isso que a gente, nesse sentido, né, felizmente por aí, a gente tem essa questão das águas sulfurosas, né, que você não encontra em Caldas, nem Águas da Prata, nem São João, nem Andradas. Caldas ainda pega pega um pedacinho, né, talvez, né? Pega o aquecimento do fenômeno vulcânico. Lá nós temos pedaço ali. Mas Caldas não explora isso, né? Esse aumento do peso. Por exemplo, se tivessem feito um trabalho aí, feito uns degraus, entendeu? Você divide a força. Ela não fica toda em cima de um ponto só. Você divide a força como se fossem umas escadas. Você pode fazer com que o maciço não rompa. Então, eles tiveram 12 anos para fazer um serviço lá. Agora, provavelmente não seja o mesmo tipo, mas nos parece um pouco similar a Poços de Caldas em termos ou não tem nada a ver, porque nós temos uma região em Poços de Caldas extremamente montanhosa. Mas né? lá tem uma grande diferença, lá é minério de ferro, entendeu? Tá. Lá são rochas ferríferas, né? E elas têm uma baixa capacidade de coesão, entendeu? Então, com a chuva, elas se enchem de água e faz com que exista uma corrida da rocha. É diferente da nossa aqui, que embora seja uma rocha fraturada, mas ela é firme, é difícil de romper, a não ser quando você faz um corte errado, aí sim ela é passível de ruptura e desabamento. Mas são poucos casos, é diferente. O tipo de geologia daqui é diferente de lá, muito diferente. Bom, nós vamos por mais um intervalo. Você quer falar alguma coisa sobre essa imagem? Essa é uma vista do complexo lá da INB, dá para ver aquela área à direita aqui, onde tem essa água. É uma barragem de água, né, que vem para Poços de Caldas, e a mina está aqui embaixo, e lá no fundo está a barragem regente. Então, depois que a gente voltar, eu vou dar um detalhamento disso. Ok. A gente vai para o intervalo, já a gente volta então no Hora da Verdade de hoje. Não sai daí. Plano São Luís, o plano funerário de Poços de Caldas. O plano da tradicional floricultura São Luís, assistência funeral completa em Poços e região. Apoio aos convalescentes com carro que leva e busca em consultas e exames médicos. A maior rede de convênio com o Hospital da Santa Casa com todas as especialidades médicas, dentistas, exames e descontos no comércio local. Conheça nossos planos a partir de R$ 39,90. Plano Funerário São Luís. Esse é de Poços, esse eu confio. Avenida Francisco Salles, 86, 3042, 2480. Quem é que não sente aquele gostinho de infância quando sente o cheiro do café passando pelo coador? E aquela saudade que bate do sítio, da casa dos avós, do café da tarde com bolo de fubá e do pão de queijo? Café tem gosto de vida e de bons momentos. O café caldense tem a capacidade de despertar em nós sentimentos e memórias, trazendo através do aroma e do paladar as melhores lembranças da vida. Café caldense tem sabor de felicidade. Sua casa é o refúgio intocável da tranquilidade. E deixar este ambiente do seu jeito é um desafio. E a Casa Decor está aqui para te ajudar. Casa Decor é a loja mais completa de móveis e decorações do sul de Minas. Venha nos visitar e conhecer a nossa loja. Casa Decor, móveis e decorações ao seu alcance. Lojas em Alfenas, Machado e em Poços de Caldas. Avenida João Pinheiro, 877, Centro. Telefone 3712-2622. Casa Decor. Venha se surpreender. Estamos de volta no Hora da Verdade até as 9 da noite com o Hélio Scalvi, geólogo aqui. A gente tem falado sobre muitas tragédias aí, né? E o Hélio explicando realmente pra gente que a maior parte delas, pelo menos, poderia ser evitadas, né? Caso os gestores públicos tomassem as medidas necessárias. Bom, vamos mostrar aquelas fotos que a gente colocou no intervalo, antes do intervalo, para que você detalhe um pouquinho pra gente. Essa é a caldeira, é a mina
A mina da INB. INB. Porque no começo ela era mina e foi deixando entrar de água, como não cabia mais rejeito na barragem, eles começaram a jogar dentro da mina. Sim. Né? Então, atendendo o meu caro amigo... O Ildeu ligou pra gente. Ildeu Pereira, que fez a pergunta, o que fazer com essa área da Nuclebras, com essa cratera que ele falou, né? Que é a cava da mina. Existe já um programa há mais de 10 anos também de descomissionamento que foi feito. Foi contratada uma empresa canadense, eu estava lá ainda, eu que fui o responsável pela contratação dessa empresa. Eles fizeram um trabalho, só que vai custar aí uns 800 milhões de reais para se fazer todo o descomissionamento da área. Então, o que chama, quando você fala descomissionamento, o que significa? Porque é o seguinte, na área nuclear, eu pedi só para o Adriano deixar essa foto aí, só para a gente... Essa foto ou a foto anterior? Volta na foto anterior, por favor, Adriano. Por favor, Adriano Aranda, nosso amigo aqui. Deixa aí por enquanto. Comissionamento, toda área nuclear tem um processo de comissionamento para começar as atividades, porque uma área nuclear ela envolve radioatividade, envolve uma série de outros processos, e para fechar... tem áreas que nunca mais vão poder ser liberadas para a população. Sim. Vão ficar fechadas para ser monitoradas. Então, esse processo todo que vai levar à liberação de algumas áreas e à restrição de outras chama-se descomissionamento. É a recuperação da área degradada. Perfeito. Aí é a barragem de rejeitos da INB. Tá vendo? É uma barragem muito bem feita, foi da época que eu cheguei aqui, em 1980, ela começou a ser construída em 77. Ela é muito boa, mas é importante que se diga que exige-se de todas as barragens o monitoramento constante. Não pode acontecer, muitas vezes, as empresas acharem que a barragem está lá e não vai acontecer nada. Então, no caso da Nuclebras, teve um probleminha, ela foi atrás, contratou uma empresa para se fazer a recuperação do vertedouro e, pelo que me consta, está tudo certo, porque o corpo da barragem ele é muito bem feito. Tem que fazer monitoramento. Se não fizer monitoramento, aí você aumenta em muito o risco de rompimento. A INB, pelo que consta, fez tudo direitinho como mandam os órgãos ambientais, né? Voltar lá naquelas fotografias então, Adriano, por favor, só para a gente mostrar, essa é uma outra vista também. O que deve ser falado é o seguinte, essa barragem, especificamente da INB, ela é diferente das barragens de mineração, porque ela só tem essa cobertura de água aí, é uma lâmina de meio metro de água, só para não ventar e a poeira levar material radioativo para outros lugares. Então, ela não é uma barragem úmida. Mesmo se ela romper, o material está lá faz 27 anos, já socado, então ele já virou um material quase que inerte. Então, tem só essa cobertura pequena aí, não é de água, não tem água, o material ele é drenado. Então, vamos dizer assim, o dano seria muito, quase que insignificante caso houvesse um rompimento, né? Mas, de qualquer forma, tem que se fazer a manutenção constante para que não haja um vazamento de material radioativo, obviamente, mesmo que seja pequeno, é problemático. Essa é a vista da Alcoa, né, essa área de produção, aqui algumas barragens que eles tinham no passado, e lá do lado esquerdo superior, uma barragem nova, eles gastaram, parabenize-se a Alcoa, eles gastam milhões de dólares com as novas barragens, todas com uma tecnologia muito importante. Aí, na época, é muito próximo, né, aqui das casas populares, as barragens, né, são uma vista aérea, mas as barragens são muito bem monitoradas e todas elas bem tratadas. Aqui já é a barragem do DME, né? Aqui ali já é a Saturnino de Brito aí? Não é. Né? Não aí é. Não é que é Bortolã? É aquela lá da... Onde é isso? Sim, Cascata das Antas 1. Verdade, Antas 1. É verdade. Essa barragem aí, provavelmente a gente olha, essa barragem não enxerga nada. Essa é Cipó. A barragem do Cipó. Cipó é aqui que abastece praticamente 90% de água. Essa é do Bortolã. Exatamente, essa é do Bortolã, pela visão. Essas barragens, pelo que a gente olha, a gente não sente muito, vamos dizer, receio de que elas possam se romper. Apesar de que você disse que o monitoramento é sempre importante. Sempre importante. Por exemplo, uma barragem que eu olho, fico assim, se for pensar um pouco, é a barragem da Saturnino de Brito, que não colocamos ali. Sim. Mas aquela barragem, você acha que ela é muito segura? Até foi construída na época do Saturnino. Foi, em 1933 começou, foi inaugurado em 1936, se não me engano. Ele era o maior engenheiro brasileiro. A barragem foi feita com uma tecnologia, para a época, fantástica, sabe? Então, é a tal história. A estrutura, o que tudo indica, ela é muito assim, segura, mas não dispensa
um tipo de monitoramento. monitoramento, porque ela é, puxa vida, quase um século, né? Não, e outra coisa, né? Ela é um pouco, parece mais próxima de Poços de Caldas no sentido da proximidade com bairros urbanos, né? Da urbanização. Quer dizer, que se houvesse algum problema ali naquela barragem, provavelmente ela ia afetar uma região bem urbanizada. Com certeza cidade, os engenheiros do DME devem estar... Porque lá também o DME tem uma atuação, né? É, porque na verdade era do DEMAI e voltou para o DME. Exatamente. Né? Então os engenheiros, certamente, o pessoal muito competente, deve estar acompanhando isso periodicamente. né? Hélio, nós estamos... claro que tem muitos assuntos. Essas são barragens modelo, tá vendo? Tudo impermeabilizado, tudo bonitinho. Isso aqui é onde será? Isso é em Araxá. Araxá. Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia, a empresa que produz 97% do nióbio do mundo. Nossa, que é um material hoje para satélites, para terceira onda, são minerais da terceira onda. Tudo que é sofisticado vai nióbio. Nióbio, olha só como é que eles fazem no fundo, tudo. Porque é o seguinte, não basta você fazer a barragem, tem infiltração, se for produto contaminante, infiltra pelo fundo. Entendeu? Isso no pode contaminar o lençol freático. Aí por onde vem o material. Olha o talude, que bonitinho. Tudo bem feito, tudo bem arrumado. Isso aí já entendeu? novas tecnologias aplicadas. Novas tecnologias, exatamente. Aí acho que vem... Agora, que nem você disse, é claro que não dá para a gente mudar a tecnologia quando ela já foi implementada, né? Exato. Como é que você vai pegar, por exemplo, uma represa Saturnino de Brito e implantar ali uma nova tecnologia? Aí você vai ter que fazer o que foi feito na ANB. Quando se detectou o problema, foi contratado uma consultoria, eles falaram, olha, tem que substituir o vertedouro desse tipo por vertedouro do outro tipo. Foi feito. Então, você tem que trocar o pneu com o carro andando. Sim. Não dá para você fechar a barragem, entendeu como é que faz? Perfeito. Né? Bom, a gente tem alguns quadros do programa que você já está acostumado com a gente aqui, que são 2 quadros, na verdade, né? O da hora e fora de hora e também o Saia Justa. Vamos então para esses quadros aqui no Hora da Verdade de hoje. É o que a gente chama de da hora, e o que seria fora de hora? William, eu como idoso, acho que é da hora a vacinação, cara. Vacinação. Puxa, eu tomei 2 doses, tomei a dose de reforço, minha família toda tomou, e fora de hora não querer se vacinar, eu acho que está correndo um risco desnecessário. E você diz isso mesmo em relação à vacina pediátrica? Que também. Ó, William, o Brasil, ele é modelo para o mundo de vacinação, entendeu? A gente vacina, a gente erradicou paralisia infantil, a gente erradicou malária não, a gente erradicou uma série de outras doenças que em função da vacinação em massa. Eu me lembro quando eu era criança, as pessoas do posto de saúde iam nas casas vacinar a gente. Né? A gotinha, lembra que você... Agora, o que se fala hoje em dia, só para a gente polemizar um pouco o assunto, é que as vacinas foram produzidas muito a toque de caixa. Sim. Você que é uma pessoa da área das ciências, com certeza, como é que você olha isso, tipo, olha, foram produzidas muito a toque de caixa, e é claro, existem hoje, o mundo está dividido, lógico, né? Entre os vacinados, os não vacinados, os que acreditam. Dividido em termos, né? 90% vacinado e 10% não vacinado. Então, uma divisão meio quebrada, né? Sim. Mas o que eu digo é o seguinte, mesmo com o tempo exíguo que foi desenvolvido, hoje a tecnologia ela é muito maior. E outra coisa, essas vacinas já vinham sendo desenvolvidas antes, entendeu? Já faz muitos anos que elas vinham sendo desenvolvidas para outro tipo de antígeno, entendeu? Então, hoje, quase 3 anos depois que apareceu o vírus lá na China, se você contabilizar o número de pessoas que estão imunizadas com o número de pessoas que por acaso tiveram alguma intercorrência com relação à vacina, é muito pequeno. O percentual de pessoas que teve algum efeito contrário em relação à vacina é quase nulo. Né? Eu vejo de vez em quando aparece na internet, né? Ai, mas um fulano de tal teve um problema de miocardia porque coração tal. Então foi uma pessoa que aconteceu lá no Japão, não sei aonde, aí viram como se fosse uma regra. E não é uma regra, entendeu? Inclusive essa nova variante que a gente está vivendo agora também, ela parece que só atinge as vias superiores, né? Basicamente não vai até o pulmão, então ela é menos letal, embora seja
muito mais transmissível. Muito né? mais transmissível. O que a gente tem visto é isso. Embora nos últimos dias nós tenhamos visto um aumento de internações, né? Inclusive aqui em Poços de Caldas. Sim, nós já estamos o Brasil inteiro, de alguma maneira, 8 o ou mundo 10 inteiro. internados. Já. Então, Brasil inteiro. Então, mesmo não se retornando aos números de 2020, nós temos um número significativo. Né? Sim. Vamos por mais um quadro do Hora da Verdade, o Saia Justa, que você também está acostumado, que é aquelas perguntinhas que a gente tenta deixar o entrevistado numa saia justa. Não é o caso aqui do Hélio, porque ele já tem todo... O Hélio já está acostumado com saia justa, né, Hélio? Ou não? Não sou não, ele tá né? louco aí. Vamos então para a vinhetinha do Saia Justa aí. Ô, Saia Justa, para o Hélio, uma pergunta assim que a gente, você como um homem das ciências e tal, mas a gente tem aquela história da ciências versus religião, e uma das áreas que eu acho importante, acho que da área da geologia, é a paleontologia, Sim. né? E porque vocês estudam a Terra em movimento, né? Sim. Com as suas modificações e tal. Você é mais favorável à teoria evolucionista ou à teoria criacionista? Ou seja, a evolução de Darwin ou a criação baseada em conceitos religiosos? Eu sou darwinista desde criancinha. Eu acho que a teoria dele, você vê séculos já, né? E a gente, com toda a tecnologia que tem hoje, né, não conseguiram comprovar o contrário, né? Existe realmente a certeza de que nós fomos evoluindo junto com a Terra, né? A Terra, nós temos 4 bilhões de anos aqui na Terra e a coisa foi evoluindo e muita coisa mudou, né? Eu sinceramente, o criacionismo, eu não abraço, vamos dizer assim, essa teoria. O Hélio falou em termos de evolução, só para lembrar aqui que, olha, eu sempre estou muito bem vestido aqui, é claro, por causa da Luiz Jordan, que fica ali na rua Prefeito Chagas, número 70, né? E lá o mais importante, a gente mostra algumas imagens aí, o meu amigo Adriano Aranda, sempre muito ligado, né? Mostrando para a gente algumas imagens da moda masculina da Luiz Jordan, ali na Prefeito Chagas 70, e eu acho muito importante dizer o seguinte, o mais importante, além dos produtos multimarcas que ela oferece para a moda masculina, mas principalmente o atendimento e assessoria das meninas lá, e do próprio Guilherme, que trabalha lá também, e é fantástico. Então vale a pena você ir na Luiz Jordan, moda masculina. Luiz Jordan, em Poços de Caldas, Luiz Jordan é sinônimo de moda masculina. Bom, vamos à segunda questão ligada à saia justa. Você que atua em vários segmentos, né? Então, inclusive na área literária agora, né? Ver se a gente consegue falar um pouquinho dos seus livros também. Você prefere, também deu aula, então você prefere mais como campo profissional, a área empresarial ou a área acadêmica? Olha, eu sempre fui um geólogo de campo, né? Eu sempre gostei do trabalho de campo. Comecei um doutorado, né? E depois, por absoluta falta de tempo, era professor da PUC, da Unifenas, e por absoluta falta de tempo deixei um doutorado, já no final já tinha qualificado o meu doutorado, na hora de escrever a tese eu abandonei. Mas eu gosto muito da área empresarial, sabe? Gosto muito da área empresarial. Eu fiquei, mudou muito da minha época para agora a área acadêmica. Sabe? Os estudantes de hoje, essa tecnologia, isso tudo, eu não consegui me adaptar muito a figura do professor nessa nova época, é complicado. Eu partilho da mesma ideia, porque na verdade eu deixei agora a área acadêmica, embora a área acadêmica fica dentro da gente, de qualquer maneira, né? Mas é claro que houve muitas alterações aí na tecnologia e isso nos deixou muito acomodados, então o aluno hoje em dia, na maioria, claro que existem exceções, ficaram muito acomodados e isso obstruiu um pouquinho o campo do ensino, eu acho, na minha concepção. É duro você conseguir manter uma turma ali atenta, né, com o celular, entendeu? Dentro da sala de aula é difícil. Sim. A última pergunta para você dar uma relaxada, pensar aí nas férias. Você ficou um pouquinho de tempo, acho que mais nas férias. O que você prefere, não como um geólogo, é claro, mas você prefere mais a praia ou a montanha para os seus momentos de lazer? Olha, eu adoro morar na montanha, porque eu detesto calor, cara. Eu acho que gordo não gosta muito de calor, então adoro Poços de Caldas, mas nas férias eu vou pra praia. Você é de Amparo, na verdade. Sou de Amparo, que também... Mas aqui em Poços você conseguiu o amparo necessário? Consegui. Pelo número de pessoas que você disse que entrou em contato e comigo também, dizendo quando souberam que eu vim aqui. Inclusive queria mandar um grande abraço pro Márcio do DEMAI. Márcio, né? palmeirense. Um grande Márcio, palmeirense. Vamos rumo ao bi da liberdade, rumo ao bi mundial.
Tri Libertadores, viu, Márcio? Um abração pra você, obrigado pela audiência. Ganhou a copinha hoje do Internacional 2-1. Vamos ganhar a copinha. Esse ano não vamos acabar com a piadinha. Não tem Mundial e não tem copinha. E esse programa se chama Hora da Verdade, viu, gente? Só pra gente clarear um pouquinho. Olha, nós estamos chegando ao final do programa, vou deixar as suas considerações finais, dizendo da alegria da TV Postos. Aqui eu tenho aqui a mensagem do Yudeu, a mensagem do Guedes, a mensagem de todos nós aqui, que sempre dividimos de alguma maneira, né? Você teve aqui muito tempo com o Fábio Zambrano, né? Essa bancada de discussões, e o Hora da Verdade também está sempre à sua disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço o Yudeu, o Galvão, o pessoal todo, saudade das transmissões 7 de setembro que a gente fazia aqui, eram ótimas, a gente passava o dia todo acompanhando os desfiles. E dizer da minha satisfação de estar aqui, do seu programa, um programa que, nossa, durante tantos anos, né, você ficou fora um tempo, todo mundo sentiu muita falta, não só pela sua competência, como pela sua facilidade de dominar o veículo, né? Então, estar aqui para mim é um prêmio. Tenho certeza. Demorou para voltar aqui para a TV Postos, mas eu vim num programa que eu tenho um respeito muito grande por você e pelo pessoal que assiste aqui, que são todos amigos, pessoas conhecidas, pessoas formadoras de opinião. Então eu agradeço muito, viu? Obrigado pela oportunidade. Espero ter agradado. Não, com certeza, foi um programa que a gente saiu muito mais rico aqui com o Hélio Scalvi, que realmente é um geólogo e é um ser humano que a gente, desnecessário dizer, mas todos nós gostamos muito do Hélio. O Hélio fez muitos amigos aqui em Amparo, em qualquer lugar que ele passa, ele carrega com essa sua energia aí muitos amigos. Muito obrigado ao Hélio Scalvi que esteve com a gente e principalmente a você, nosso companheiro e amigo de todas as segundas-feiras, nesse horário das 8 às 9 da noite. Um grande abraço, fica com Deus e a gente volta, se Deus quiser, também na próxima segunda-feira. Tchau.